Igreja, mais uma vez, bom dia. Que coisa boa a gente poder aproveitar uma manhã de domingo como essa, né? Um dia lindo. Ontem estava meio esquisito, mas hoje o dia está lindo. Que bom a gente poder estar juntos na igreja para aproveitar esse momento de estudo da palavra, exame da Escritura, convívio com os irmãos. É sempre bom essa comunhão presencial na igreja, adorando o nosso Deus na liturgia do culto, um exame da Escritura, cânticos lindos, tocantes, orações, né, que tivemos, particulares, comunitárias, todas essas manifestações de apreço fraterno que nós temos na igreja. O mundo pode ter alguma coisa parecida? Pode, pode. Temos amigos, temos parentes, mas no meio do povo de Deus, daqueles que o Senhor chama para o convívio da igreja, é diferente. É diferente. Tem um deleite espiritual por trás disso. E a mensagem de hoje, uma mensagem bem rápida, ela foi motivada por conta de tantas questões que nós estamos vendo no nosso dia a dia, nos cercando. Pode ser no âmbito da família, pode ser na vizinhança, no trabalho, pode ser no cenário esquisito que a gente está vivenciando aí na sociedade, na política, e tanta coisa que acaba impactando a nossa mente, faz um desconforto na nossa parte psíquica, mental. Então, essa mensagem, ela é baseada num texto que é extremamente realístico em relação à nossa natureza humana, independente de quem somos, de quem seja a pessoa que está envolvida, ou que está vivendo. E a gente percebe que mesmo heróis da fé, servos de Deus, com papel elevado, uma reputação elevada na sua vida espiritual e de destaque na história bíblica, a Bíblia é um relatório histórico de várias situações, de civilizações, de povos, de contextos familiares, de contextos pessoais, dos servos. História, fatos, vários fatos. E a gente recebe isso como lições aprendidas, né? E mesmo heróis da fé, servos de Deus, com esse elevado destaque que nós mencionamos agora, são tocados por momentos de depressão. O reverendo Anderson tem se preocupado muito com esse tema, esse assunto, que ele é, assim, vamos dizer, um tópico extremamente tratado de hoje em dia em vários grupos, a questão de motivadores de depressão, de baixa autoestima. E no caso, esse texto que nós vamos ler, bem parecida a experiência desse servo de Deus com o que ocorre conosco, seres humanos hoje. Então, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro 1 de Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 3 e 4, depois de 13 a 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4, depois de 13 a 18.
Queria que nós lêssemos juntos esse texto. Todos encontraram? Está todo mundo com Bíblia? Podemos ler, então? Então, diz assim, primeiro 3 e 4, tá? Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Agora passamos para o 13 ao 18. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que texto, hein? Que texto estranho. Falando de morte. Quem vai ser ungido pelo Senhor vai matar os tantos, o outro também vai matar. Se não der conta do recado, o Eliseu, que é profeta, também vai matar. Por quê? Porque o clima era tenso. Elias estava derrotado, psiquicamente, derrotado. Se naquela época a depressão já pegava estes ícones da fé, o que nós vamos dizer hoje, com tantas situações de astúcias, modernidades que nos envolvemos? Que oração esquisita que Elias fez debaixo do zimbro. Camarada que operou milagres, tinha uma conexão com Deus especial, chegou num ponto desse: chega, basta, tira a minha vida que eu não aguento mais essa pressão. Profeta do Senhor. Se ele está passando por uma situação dessa, que diremos nós, que muitas vezes nós enfrentamos situações também depressivas, desafiadoras, massacrantes, que nos desestabilizam. Não sei qual o tipo de peso que está sobre os seus ombros neste dia ou nesta época, a ponto de fazer com que você também se sinta mais ou menos parecido com essa pressão que Elias está enfrentando. O Elias, o profeta, tá? Não sou eu não, tá? Eu sei as situações que eu já passei, essas eu sei. Estou sabendo, está tudo catalogado, arquivado, ordenado, por hierarquia de peso, que quase me derrubaram, e a gente sabe, quem já passou, vários desafios, quase derrubam a gente. Eu sei
como é pesado atravessar certos desertos. Certos desertos. A cabeça a ponto de explodir com tantos problemas que não aceitamos. Nós não aceitamos determinados problemas. Não queremos, rejeitamos. Foi o caso de Elias. E que nos levam a uma única conclusão, naquele momento, sob essa pressão, desestabilizados, psiquicamente abalados. É melhor desistir. Eu sei que acontece isso. A nossa cabeça fica zonza por causa do problema, por causa da pressão, por causa daquilo que está sobre os nossos ombros. Imagine um homem acostumado a fazer milagres, a ser instrumento de Deus para operar maravilhas. De repente se vê ameaçado, era um problema político, pesado, crítico. A mulher do rei ameaçou: vou te matar, não quero você aqui. A minha situação religiosa é outra, o meu negócio é com Satanás, não é com teu Deus, então você, para mim, vai ter que ser expurgado. Ele se abalou com aquilo. Vocês conhecem a história. E aí ele fica deprimido e foge. Na verdade, isso arrasa com o ânimo de qualquer um. E não é um privilégio, o meu, o seu. Não. E nem um privilégio só do grande profeta Elias, que passou por essa ameaça de morte, por conta daquilo que ele efetivamente estava exercendo, mandado por Deus. Ele estava exercendo um papel que Deus deu a ele. E ele passou por essa pressão, essa ameaça de morte. E considerando que você já está sintonizado com o tema, eu gostaria de extrair pelo menos uma lição. Vou ter mais, lógico, ao longo daqui da nossa reflexão, vamos ter mais lições, mas essa eu acho que é o top, é o destaque. Uma lição prática que o Senhor ensinou ao profeta e nos ensina agora. Está registrado aí nesse texto, no versículo 15. O que diz aqui Deus no versículo 15? Disse-lhe o Senhor, depois desse contexto montado, você já está sintonizado com o tema, o que o Senhor disse a ele? Disse-lhe o Senhor, vamos ler juntos? Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Ponto, vamos parar por aí. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Irmãos, que ordem mais estranha é essa? O cara está completamente derrotado, que loucura é essa? Eu estou depressivo, estou desanimado, querendo ficar sozinho e até querendo morrer, e o Senhor quer me arranjar mais problema. Vai, volta ao teu caminho para o deserto. Isso é complicado de entender. Nós temos essa dificuldade. Quando Deus nos ordena, de forma clara assim, papo reto e direto, vai, volta ao teu caminho. Ele está complicado? Volta ao teu caminho para o deserto. Pode ir, vai que eu estou mandando. Poxa, eu estou aqui querendo me livrar do problema, estou fugindo, estou querendo desistir, estou querendo morrer. E o Senhor me manda voltar para o deserto? Que papo é esse? Que isso? Que coisa mais incoerente. Realmente nós ficamos sem entender. O ponto principal aqui é o propósito de Deus para Elias. E claro, nós estamos aqui estudando esse texto, esse tema, essa história, esse fato, também para nós. Naquilo que nós, cada um de nós, porventura, estejamos enfrentando, que esteja nos atrapalhando, pesando, nos trazendo um desconforto psíquico e até atingindo a nossa vida espiritual.
muitas vezes a nossa vida espiritual, ela é atingida. Nós começamos a questionar, Senhor, espera aí, eu estou na igreja, eu sou fiel, exatamente como Elias falou, poxa, eu sou um cara zeloso das tuas coisas, eu vou lá, eu estou participando, eu fui na visita A, eu fui na visita B, eu participei da campanha tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou lá. E ainda vem uma pressão dessa sobre mim, não entendo. Fiquei eu sozinho nessa situação. Foi isso que ele reclamou. Eu fiquei só. Mas Deus tem um propósito para Elias e para cada um de nós, e com as nossas queixas e questões particulares também. Veja a maravilhosa informação que o Senhor revela a Elias no versículo 18. Elias está com essa encrenca aí na cabeça dele. Eu fiz tudo isso, ainda sou ameaçado, mataram os profetas, fizeram um arraso, e eu estou só. E aí o que Deus explica para Elias? No versículo 18, ele botou assim, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Quem é Baal aqui? Baal representa tudo que não presta, tudo que é errado, tudo que é lixo. E que a gente sabe que a nossa sociedade também está totalmente contaminada com essa desgraça de Baal. E que nos pressiona. E que quer nos atingir na nossa firmeza de fé, na nossa vida espiritual diante do Senhor, na igreja, em comunhão com os irmãos, na presença do Senhor. Nós estamos sendo também afetados por essa porcaria de Baal, que quer nos atingir, que quer nos abalar, que quer nos pressionar, que quer nos massacrar, passar com o rolo compressor para lá e para cá em cima da gente. Aí Deus dá essa maravilhosa informação. Ô Elias, cara, eu separei 7.000 que não estão nessa jogada suja aí de Baal. Pode ir para lá, segue em frente, volta ao teu caminho para o deserto. Você tem um propósito que eu defini para você. Elias não está só. Não está só. O Senhor mesmo conserva para si e que não se dobra para adorar e se misturar com qualquer lamaçal de trevas ou sujeiras da moralidade pagã. Nós somos o povo de Deus, trazido das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos guiados, influenciados, compromissados com a moralidade cristã, moralidade da palavra. Acontece que a representatividade de Baal aqui é a moralidade pagã, tudo que não presta, tudo que bate em confronto com a lei de Deus, para confrontar, para se rebelar, para dizer, não concordo com a tua lei. É isso que está representado aqui em Baal. E nós sabemos que é exatamente assim a circunstância que nos cerca. E aí, Deus dá essa recomendação a Elias. Cara, você não está só. Tem gente, 7.000, que é um número representativo, que não se curvaram a esta moralidade pagã, esse lamaçal das trevas. Elias não está só. Eu não estou só, você também não está só. Está vendo aqui? Aqui. Estamos aqui nos deleitando com a palavra do Senhor, com o culto ao Senhor, com a liturgia do culto, adorando o nosso Deus, e Ele tratando de forma particular com cada um aqui. Cada um tem uma experiência agora espiritual.
Na hora que nós cantamos aquele cântico maravilhoso, Maranata, vem Senhor, não apenas para curar minha doença, não é só isso que eu tenho de problema, não. Eu quero usufruir da tua presença. É isso que nós estamos fazendo aqui, e é isso que Deus está relembrando a memória de Elias. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos sobre esse mesmo texto que nós acabamos de ler. Volta lá na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 11. Veja só o que está escrito aí, versículos 3 a 5. Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 3 a 5. Vamos ler a partir do 2, porque aí fica contextualizado. Podemos ler? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 2 a 5. Diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e eu só fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Está falando aqui, sabe de quem? De quem que ele está falando? Falando de mim e de você, do povo dele, que ele cuida com zelo especial. Não tem conversa não. Porque eu quero fazer parte. Não, eu não quero fazer parte. Não, não é isso não. Ele que reserva esse povo. É ele que trata, é ele que cuida. Um povo especial, segundo a eleição da graça. Esse é um texto muito importante, meus irmãos, muito importante, e que Paulo está orientando a igreja sobre esta experiência de Elias e fazendo o destaque do que efetivamente precisa ser entendido a respeito disso. Não tema, você que faz parte do remanescente fiel segundo a eleição da graça, está sob os cuidados do Senhor, para um propósito designado pelo eterno, soberano e poderoso Deus. Mas que propósito é esse? Leia a palavra. Crie uma intimidade com os textos sagrados. Pesquise, leia, procure entender. Lembra da parábola do semeador? O que ele diz lá? Aquele que ouve e compreende, esse frutifica. Mas como é que é isso? Você vai ler, você vai entender, você vai pesquisar, você vai ter uma vida de consagração a Deus, você vai usar essa oportunidade de exame da Escritura, de estudar a palavra, e o Espírito vai testificar com o teu espírito. O Espírito do Senhor vai testificar com o teu espírito, quando você lê a palavra, quando você busca, e você vai sendo totalmente influenciado e aculturado dessas questões espirituais elevadas, e você vai compreendendo o mundo espiritual. É assim. E é assim que tem que ser, e é assim que Elias ultrapassa esse momento de depressão, de crise de caverna horrorosa que ele se meteu, pedindo para si a morte. Desafios, vales, tentações, dores, tragédias, ansiedades, tudo pode se abater sobre sua vida. E a gente sabe que perda de ente querido é um peso que, vou lhe dizer, horrível. Horrível. Vou repetir, é horrível. A perda de um ente querido pela morte, ou morte prematura, ou morte por doença, não importa, é horrível. A morte é horrível. Também se abate
sobre todos nós e vai se abater. Em algum dia, em algum momento. E nós precisamos entender o propósito de Deus para enfrentarmos esses desafios. Não vacile, confie na graça de Deus, pois ela não falha, e é para sempre. Não é para alguns momentos, não é para daqui a pouco, não é até 2042, não, é para sempre. A eleição da graça é para sempre. Tem uma outra leitura aqui importante, na carta de Pedro, né? Pedro escrevendo, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha que coisa significativa que Pedro coloca aqui para nos orientar, nos instruir. Capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira carta de Pedro. Vamos ler? Todos acharam? É lindo esse texto, hein? Segura esse aí também na sua memória, que é muito bom. Vamos ler. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Fazendo o quê? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cara, isso é uma garantia maravilhosa. Lança sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, por causa dessa separação que Ele faz de um povo que não dobra os joelhos a Baal e vai ficar eternamente com Ele por causa da eleição da graça. E por último, meus irmãos, tem um texto aqui na nossa confissão de fé. Olha só, a nossa confissão de fé, ela é, vamos dizer assim, difícil, profunda, mas ela é maravilhosa. Nós estamos ainda estudando a confissão de fé na nossa escola dominical de adultos. Hoje foi sobre oração. Vai continuar. Mas tem um texto na confissão de fé, no capítulo 8, aliás, 18, no item 3. Olha a orientação que está escrita lá na confissão de fé de Westminster. Nos orienta que um verdadeiro crente, antes de possuir esta segurança infalível aqui, que nós estamos tratando dela, tem que esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Super honesto esse texto. Você tem dificuldade na sua vida? Claro que tem, eu tenho na minha, Elias tinha na dele. Vai ter dificuldade, nós estamos no mundo, nós não, saímos do paraíso, o paraíso ficou lá. Aqui é mundo real, de queda, de pecado. Esse lamaçal louco aqui que a gente está tratando. Então, tem que lutar com muitas dificuldades, sendo, pois, dever de cada um ser diligente. O que é diligente, irmão? O que é diligente? Diligente é o contrário de negligente. Negligente, eu quero deixa isso para lá. Não, agora não. Não, domingo na igreja? Não. O sol está muito bonito, não vou na igreja hoje. É negligente. Ele não vem. Não quer saber. Ele não é diligente, ele é negligente. Então, tem que ser diligente em tornar certa a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo. Nós lemos aqui, lembro lá na escola dominical, a assistência do Espírito, ele nos assiste nas nossas fraquezas, o Espírito Santo. O nosso coração seja confirmado em paz e deleite espiritual. Vai dizer que você, em nenhum minuto aqui dessa liturgia do culto, você não sentiu nenhum deleite espiritual? Duvido. Se você estava conectado, você teve deleite espiritual na liturgia do culto, nos louvores, nas orações, nas leituras. Seja confirmado em paz e deleite, em amor e gratidão para com Deus
em firmeza, alegria e obediência, que são os frutos próprios desta segurança infalível que eu quero, imagino que você também queira. E não seja negligente, absolutamente, não seja negligente. Nós sempre estudamos lá na escola dominical a respeito da perseverança dos santos. Como é que funciona isso? Como é que você persevera? Claro que tem a ação do Espírito, tem a imutabilidade do decreto de eleição, tem o amor de Deus, mas tem também uma pequena, pífia coparticipação nossa, que é o quê? O uso negligente ou diligente? Claro que é diligente dos meios de graça, que é o exame da Escritura, a leitura da palavra, a oração, estar sempre em comunhão com Deus, a participação no sacramento. Isso nos fortalece, isso nos fortifica, isso nos prepara para enfrentar esses momentos aqui, que tanto Pedro, quanto a situação de Elias, quanto Paulo referiu, tudo isso nos leva a termos melhor capacidade de enfrentar essa situação que a vida normal nos faz enfrentar, e que por vezes, até com os servos proeminentes da história bíblica, ficam abalados. Por que nós não ficaríamos? Mas nós temos essa promessa do Senhor. Eu separei 7.000 que não dobrarão os seus joelhos a Baal, não vão beijar Baal, não vão se curvar a esse lodaçal das trevas dessa moralidade pagã. E é isso que Deus nos promete, cuida de cada um de nós. Conclusão, meus irmãos, eu acho que a partir de agora, você deve aproveitar para vivenciar a sua experiência particular com Deus. Melhorar. Vai melhorando aí na sua comunhão com Deus, vai melhorando, vai sendo diligente, vai buscando, vai tratando da sua vida espiritual com mais e mais e mais atenção, provando que o Senhor é misericordioso e bom e cumpre as suas promessas e propósitos para com os seus filhos. Por quê? Por que Ele cumpre todas essas promessas? Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não tem conversa, nele não há mudança nem sombra de variação, ele é fiel. Ele cumpre essas promessas por causa do grande amor com que ele nos amou. Chega de desânimo, meu irmão. Chega de cavernas de depressão. Chega. Não há mais como conciliar essas cavernas de depressão, a exemplo de Elias, com as promessas de Deus, e Ele cumpre as suas promessas. Qual foi a recomendação que Deus deu a Elias? Levanta, volta ao teu caminho para a missão que eu te dei, no deserto. No deserto? É, no deserto. Vamos orar? Vamos curvar a nossa fronte, agradecer a bênção de Deus por essa palavra que vem da experiência do Elias, e que espero que esteja coadunado também com a sua experiência de fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que coisa boa, Pai, quando estamos na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos, os domésticos da fé, teu povo, fazendo parte dos 7.000 que o Senhor separou com todo zelo paternal, cuidado, para não ficarmos debaixo dessa influência maligna, perversa de Baal, com a sua moralidade de trevas, moralidade pagã. Muito obrigado, Pai. Louvamos o Senhor, adoramos o Senhor nosso Deus e suplicamos humildemente que o Senhor aplique este ensino para que a gente aprenda de uma vez por todas que não há mais necessidade de cavernas horrorosas da depressão nas nossas vidas, de servos do Senhor.
Dá-nos mais diligência, Pai, no uso dos meios de graça, para melhorarmos na nossa caminhada de santificação na Tua presença, porque queremos agradar ao Senhor. Queremos viver a nossa fé na máxima plenitude possível, conforme o Espírito do Senhor testificar com o nosso espírito, que somos filhos do Senhor, filhos da luz. Dá-nos essa bênção, Pai. Obrigado, porque podemos receber agora a Tua palavra. Aplica pela assistência maravilhosa do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Oramos humildemente, pedindo que o Senhor abençoe a todos que estão aqui para recolher bênção de comunhão com o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.